meu presidente, nobres colegas, eu quero primeiro enaltecer a iniciativa da deputada Eliana Dadalto. Deputada Eliana, eu quero lhe parabenizar pela iniciativa que Vossa Excelência teve de apresentar um projeto de lei querendo valorizar uma entidade de classe lá na sua região. Só que, para poder beneficiar as entidades, nós não podemos tirar transparências e prerrogativas de poderes constituídos. Muito ao contrário. No meu entendimento, e o deputado Enivaldo merece todo o meu respeito, toda a minha admiração pela experiência que tem e a carreira consagrada, a militância de prefeitura, de legislativo, de Tribunal de Contas, voltando para aqui para encerrar a carreira, haja vista a idade elevada já que tem, entendeu? E merece todo o meu respeito, merece toda a minha admiração, mas eu preciso discordar dele, até pelas oportunidades que me deu de aprender com ele. Eu preciso discordar dele. Porque, deputada Eliana, e ele disse aqui, deputado Enivaldo, da possibilidade de eu ser prefeito. Pois, caso tenha realmente essa necessidade, e caso eu venha algum dia ser prefeito da cidade onde eu moro, deputado Amaro, o que eu vou fazer questão de ter consolidado demais são os conselhos. Deputado, queria só... E eu permito uma parte de Vossa Excelência. Só para dizer que eu recebi um pedido de Vossa Excelência para apoiá-lo lá em São Mateus. Como eu estou velho já finalizando, então eu não vou poder apoiar Vossa Excelência. Mas essa experiência, enquanto existir vida, essa experiência ela é preciso ser colocada à disposição dos amigos. E eu me sinto seu amigo. Então, por isso que eu sugiro que Vossa Excelência continue colaborando com os companheiros e comigo, que sou seu companheiro e seu amigo. Então, caso isso aconteça, eu sugiro para qualquer prefeito que esteja ocupando o cargo de executivo, para qualquer governador, eu sugiro que não abra mão de ter os conselhos municipais, estaduais. Quem não pôde ver agora, deputado Edson Magalhães, que a presidente afastada do país, a presidente Dilma, quando ela se viu em apuros, que até então ela quis governar sozinha, com a mão de ferro, fazendo do jeito e da forma dela, que ela disse até na campanha que fazia o diabo para ganhar a reeleição, e agora, quando ela se viu em apuros, ela montou um conselho extraordinário, um conselho com superpoderes. Por que só agora o conselho? Por que só agora o conselho? Então, eu penso que conselhos municipais, estaduais e um conselho federal formado com referências morais, éticas, de princípios e valores da sociedade organizada, esse conselho orienta, esse conselho fiscaliza, esse conselho protege um executivo. E aí eu vou para a legislação que a deputada Eliana Dadalto propõe alterar. Deputado, uma parte. Eu concedo uma parte, Vossa Excelência. O conselho que a presidente queria montar era um conselho bolivariano para destruir mais a nação. É bom que se diga isso. Pois é, e aí eu vou para a legislação... Deputado Freitas, uma parte aqui. Eu gostaria de informar o plenário que a nossa Procuradoria, ela tinha avaliado o projeto e ela viu e analisou pela sua constitucionalidade e legalidade. O que eu proponho aqui ao plenário, e à deputada Eliane Dadalto, que ela peça a baixa de pauta por até 5 sessões. Nós vamos consultar ao plenário, e eu faço uma sugestão à senhora, que nós façamos uma reunião na segunda ou terça-feira aqui, com os procuradores da casa, com o deputado Dari Pagung, Gildevan, deputado Eric Musso, para que, junto com a Procuradoria, nós entramos no entendimento sobre o seu projeto. E aí sim a gente volta em até 5 sessões com a anuência da senhora. Porque é um projeto de suma importância, pelo que eu estou vendo a discussão do plenário, acalorado, e que nós precisamos
de uma maneira adequada, colocá-lo em votação, mas dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade, Deputado para que o Rafael, projeto possa vigorar de uma maneira adequada. Obrigado pela parte, Rafael, deputado que nos Freire. preside. Antes, porém, eu preciso concluir. E eu quero me referir agora à alteração que a deputada Eliana propõe para o projeto de lei dela. Até aqui, todos nós, deputados, apresentamos emenda anualmente. Eu que estou aqui no 10º ano, todos os anos tem emenda minha e de todos os parlamentares ao orçamento. E até então, todas elas observando a Lei 10.455. E aí, onde que a Eliana quer alterar? O inciso 2 da estabelecida lei diz o seguinte, que essas entidades precisam ter efetivo funcionamento há mais de 2 anos de serviço desinteressado e gratuito prestado à coletividade. Essas entidades precisam ter efetivo funcionamento há mais de 2 anos, desinteressado e gratuito prestado à coletividade, por meio de documento expedido pelo juiz de direito, pelo representante do Ministério Público Estadual ou pelo prefeito municipal da comarca ou município onde a organização funciona e cópia do estatuto. Ora que a deputada Eliana muda, ela diz o seguinte, o serviço desinteressado e gratuito à coletividade a que se refere o inciso 2 desse artigo será o prestado nas áreas educacional, cultural e artística, médica e de assistência social ou qualquer outra, desde que natureza filantrópica e em caráter geral e indiscriminado. Aqui a deputada não fala em Ministério Público, em Poder Judiciário, ou seja, aqui elimina a obrigatoriedade de um aval do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. Então, tira a transparência do recurso público colocado em emenda para ser pago para essas entidades. Então, eu não acho que é possível que a gente possa fazer. Hoje, como foi falado aqui, a gente precisa, sim, colocar lupa no recurso público alocado para entidades, colocar lupa e procurar cabelo onde não tem, sim. Porque nós estamos vivendo num momento em que carece cada vez mais dos órgãos de repressão, de fiscalização, acompanhar cada recurso público que sai dos cofres públicos e para a destinação, onde que estão indo e se estão cumprindo a finalidade para o qual foi colocado. Então eu preciso defender transparência e segurança para a sociedade da aplicação do recurso de emenda parlamentar. Eu termino sugerindo ou endossando a sugestão do deputado Rafael Favato, que nos preside nesse momento, no intuito de que a deputada Eliana possa sobrestar o projeto, que a gente possa adequar o projeto para que ele possa ser aprovado, porque a proposta dela tem grande clamor social e tem necessidade de ser. Porém, da forma que está, não dá para eu votar com consciência tranquila que eu vou estar dando transparência à destinação do recurso público. Eu concedo uma parte ao deputado Hércules da Silveira. É só para lembrar que Vossa Excelência fez referência a colocar uma lupa nos recursos públicos destinados às ONGs. A Lei 13.019 veio estabelecer uma série de condicionantes para evitar exatamente essa questão de desvio de recursos para essas entidades sem fins lucrativos. Então, essa preocupação, não precisa, deputado, ter essa preocupação, porque hoje isso já é muito controlado e veio, num momento até bom, essa lei é boa, um momento bom, a Lei 13.019, para fiscalizar melhor essa questão. Eu reafirmo que não tem 10 municípios dos 78, não tem 10. Eu tenho lá no meu gabinete, da Comissão de Saúde, que existe o Conselho Municipal. Então, nós estamos dificultando
o acesso desses pobres coitados, que estão aí de pires na mão pedindo para trabalhar de graça para o governo e para o povo. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do deputado Hercules, que contribui com o nosso pronunciamento, mas vou reforçar aqui que onde não tem conselho é porque o prefeito municipal não quer que tenha os conselhos. Porque se o prefeito estabelecer para o secretário de cada pasta que é obrigatoriamente necessário os conselhos, e que se não tiver capacidade de compor um conselho, que ele não será secretário, eu duvido se não terá. Então, quando a gente pede organização nos municípios, e para ter gestão organizada é preciso ter planejamento, se não tiver planejamento é porque não tem prefeito e não tem secretário. Então, eu penso que os conselhos são imprescindíveis. Aliás, deputado Hercules, eu fiz uma visita outro dia numa determinada escola estadual nossa, e vejo uma grande evasão da escola estadual, e os alunos falando, aqui é uma disputa de poderes, de diretor com coordenador, com pedagogo, com professor, e eu fui dar uma referência para essa escola do que era uma outra escola. E a outra escola, eu vou dizer, a escola estadual de ensino fundamental e médio de Nestor Gomes, lá no 41, na divisa de São Mateus com Nova Venécia, que a maioria das vagas no IFES de São Mateus, ou seja, o aproveitamento da escola estadual do Nestor Gomes no IFES de São Mateus, é muito grande o aproveitamento. Os alunos que saem dali saem preparados para ir para o IFES. E o que funciona nessa escola? Funciona o conselho da escola, porque o conselho de escola precisa de ter a participação dos professores, dos pais e dos alunos. E onde um diretor de escola estabelece que o conselho precisa funcionar e os melhores alunos vão participar do conselho, os pais têm obrigatoriedade de participar do conselho e os professores participam do conselho, essa escola, mesmo sendo pública, ela funciona bem. Então, quando eu digo que não precisa de conselho, eu estou dizendo que não precisa de organização. Eu estou dizendo que a sociedade organizada não precisa participar de conselho. Então, eu particularmente penso que não pode abrir mão da sociedade organizada participar, precisa de convidar. Então, cada secretário de pasta, ou ele tem a responsabilidade de fazer um conselho, de compor um conselho, ou ele não pode ser secretário. E eu concedo uma parte. É só para ratificar o seu discurso, para fazer uma complementação. Quando eu fui prefeito, eu criei vários conselhos. Quando o doutor Hercules fala dos conselhos aqui da dificuldade, ele tem que ter razão. Mas por que acontece isso? Agora tem conselho de educação, conselho de saúde, conselho da agricultura, conselho da merenda escolar, conselho da assistência social. Tem os conselhos lá. Por quê? Os prefeitos, eles não querem ser fiscalizados e nem debater com os conselhos. Então, eles impedem que esses conselhos sejam criados. Agora, o fato do prefeito lá impedir, isso não significa que nós temos que virar as costas aqui para as questões da documentação, que na verdade, é um pré-requisito que tem que ser cumprido, é somente isso. Muito obrigado.